se deixe entrar em um relacionamento abusivo ou permanecer em um relacionamento abusivo baseado na Bíblia. Esse texto é sobre amor e sacrifício, e não sobre um servo e um dono. Olá! Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque esses dias eu tava lendo a Bíblia e eu parei pra observar o texto que fala sobre a mulher ser submissa ao homem, que a mulher tem que ser submissa ao homem. E eu confesso que eu sempre fiquei incomodada com essa passagem. Eu sempre fico meio assim... Porque eu me considero feminista, eu não sou uma militante do feminismo, mas eu me considero feminista. Então tem anos que sempre que eu escuto alguém falando sobre isso, me dá um incômodo. Eu vejo alguma pregação sobre isso, eu fico um pouco incomodada. E eu sei que eu não sou a única. Inclusive, eu caí num vídeo no YouTube que a menina tava falando exatamente sobre isso, que ela fica um pouco intrigada sobre essa passagem. E aí, esses dias eu parei pra ler esse texto, pra entender esse texto, e hoje eu vou falar do que esse texto significa pra mim, o que eu acho que esse texto significa. Eu já vi muita gente falando sobre isso, de que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que abaixar a cabeça, tem que obedecer, mas muitas vezes eu não vi a pessoa falando da segunda parte do texto. E às vezes até fala, mas não foca de verdade no que isso significa. Então, primeiro eu vou ler o que está escrito na Bíblia, Efésios 5, a partir do versículo 22. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E aí fala um pouquinho sobre isso. E aí lá embaixo, no versículo 25, tá escrito: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando com a sua palavra. Então o texto manda que as mulheres obedeçam ao homem como obedecem a Cristo e que o marido ame a mulher como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela para que ela se dedicasse ao Senhor. E como eu falei, eu já vi algumas pessoas não falando sobre a parte do homem, sobre o dever do homem, e quando fala, só cita: ah, mas marido, você também tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, tá? Não é só ela que tem que te obedecer, mas o foco é na mulher que tem que obedecer. Então, pra mim, com todas as letras está escrito que o nosso relacionamento homem e mulher tem que ser igual ao nosso relacionamento igreja-Deus e Deus-igreja. Então eu parei para analisar o papel de Deus na relação com a igreja, a parte dele, e um pouco sobre o que é o amor dele e o que ele faz pela gente. Então, Deus ama a gente, um amor puro, um amor sem interesse. Ele perdoa a gente sempre, mesmo que a gente caia nos mesmos erros. Ele tá sempre ali, perdoando, estando do nosso lado. Deus faz a gente se sentir especial, a gente se sentir importante. Mesmo que ele seja tudo e a gente seja nada, ele não faz com que a gente se sinta nada. Inclusive, ele faz que a gente se sinta muito especial, de saber que esse tudo se importa com a gente e ama a gente desse jeito. Além do fato de que Cristo deu a vida, né, por causa da igreja. Então, basicamente, é isso que Deus é pra igreja. Aí eu parei pra analisar o nosso papel, o papel da igreja em relação a Deus. A gente obedece a Deus e a palavra dele por gratidão pelo que ele fez pela gente e sempre faz, pelo amor dele, por confiar nele e por saber que ele sempre tem o melhor pra gente. A gente ama Deus porque ele amou a gente, por causa do amor dele pela gente. E não porque a gente se acha inferior, mas é porque a gente sabe que ele tem o melhor pra gente, tanto aqui na terra como no futuro, no céu. A gente sabe que ele sempre vai querer o melhor pra gente. A gente confia de que ele nos ama, de que ele tá do nosso lado. E por gratidão e amor a ele, a gente tem essa atitude com ele. Então, trazendo e dando foco igual pro que isso significa. Em nenhum momento aqui tá falando que isso aqui é menos importante do que o nosso papel. É tão importante quanto, e talvez até mais, porque um homem que ama a gente como Cristo amou a igreja, nunca vai fazer a gente se sentir mal, vai fazer a gente se sentir menos do que ele e obrigada a fazer uma coisa que a gente não quer, obrigada a obedecer quando alguma coisa te faz mal. Pelo amor de Deus, não deixa que isso seja um pretexto pra você viver um relacionamento abusivo, porque o texto não é sobre isso. Não é sobre isso que o texto tá falando. O texto tá falando sobre sacrifício de ambas as partes. No versículo 28 do mesmo capítulo tá escrito: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Se a gente tiver esse homem que a Bíblia manda a gente ser, vai ser fácil ser a mulher que a Bíblia manda a gente ser. Por quê?
Como eu falei, a gente obedece a Deus por causa do amor dele pela gente, porque a gente sabe, por gratidão, por confiança, por tudo que ele é. É por isso que a gente ama e obedece a Deus. A partir do momento que a gente tem um homem que ama a gente dessa forma, que ama com amor puro, com respeito, que coloca a gente pra cima, que faz a gente se sentir amada, que faz a gente se sentir especial, um homem que passa segurança na vida, não só sobre fidelidade, mas segurança de saber que todas as decisões que ele tomar e todos os pensamentos dele vão ser para o seu bem, pelo bem do casal, mas também pelo seu bem. Não decisões que te deixam triste só porque você tem que obedecer ele. Uma pessoa que te ama desse jeito não vai jogar na sua cara que você tem que obedecer ele. Não vai te exigir uma coisa que te faz mal, que te deixa triste, porque ele te ama, ele vai ver que você tá triste. Um exemplo que a minha irmã uma vez falou. Eu lembro que no final do ano, nas festas de final do ano, a minha irmã ia passar o Natal com a família do marido dela. No ano novo eles iam passar, né? Ele ia passar na minha família. Só que ela ficou muito triste. Ela chorou, ela ficou mal com isso. Só que ela ia. O que aconteceu? Ele falou: não, amor, eu tô vendo que você tá triste, eu tô vendo que você tá mal, não precisa. E passou cada um com a sua respectiva família. Eu entendo isso aqui muito mais sobre o conceito de que relacionamento é sacrifício, tipo, das duas partes, sabe? Não é que seja fácil uma parte ou a outra parte, ou seja mais difícil. Isso aí depende de cada pessoa, de cada personalidade, etc. Só que uma coisa, a base do nosso relacionamento com Deus é sacrifício, porque ele, Cristo, se sacrificou a vida dele pela gente, e a gente sacrifica às vezes vontades que a gente tem que não agrada a Deus. Muitas vezes a gente se sacrifica pra estar debaixo da vontade de Deus, pra agradar a Deus, porque a gente quer, porque a gente sente prazer nisso. Então eu entendo que é basicamente isso. A nossa relação em relação ao marido, a gente precisa se sacrificar em relação a algumas vontades, algumas coisas, por amor ao marido, pelo que ele é pela gente, não é por interesse, é por gratidão, pela forma como ele nos ama, e ele tem que estar disposto a sacrificar a vida por você. Parece exagero, mas não é. Na Bíblia está escrito com essas palavras: como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Se a gente acredita na igreja, não pode tirar só um trechinho porque a gente acha que é demais, ou porque aquele texto não agrada a gente. É o que está escrito com todas as palavras. Paulo cita o sacrifício de Jesus para falar sobre como o homem tem que amar a mulher. E aí, a partir do momento que os dois se sacrificam dessa forma e se amam dessa forma, não vai ser um sacrifício doloroso pra gente ter que agir assim. Vai ser uma coisa leve. Assim como o nosso relacionamento com Deus é leve, é sem culpa, é sem cobrança. A gente faz porque a gente quer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente pode desobedecer se a gente quiser, a gente pode pecar se a gente quiser. A gente escolhe viver uma vida de santidade, a gente escolhe viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Algumas coisas doem mais do que outras pra largar? Sim, só que eu, pelo menos, mesmo que eu esteja triste pelo aquilo ali que eu tive que abrir mão, eu nunca me senti tipo, meu Deus, que peso, eu tenho que me sacrificar. Não, eu tô fazendo porque eu quero, eu tô fazendo porque eu confio, eu tô fazendo porque eu sinto isso. Deus não fica jogando na nossa cara o quanto ele é poderoso e quanto a gente é sabe? Não tem isso. Então, gente, basicamente é isso. As duas partes precisam ser citadas e focadas. Então, meninas e mulheres que estão ouvindo isso, não se deixe entrar em um relacionamento abusivo ou permanecer em um relacionamento abusivo baseado na Bíblia. Esse texto é sobre amor e sacrifício, e não sobre um servo e um dono. Então não aceite e não ache normal que um homem te menospreze, te faça se sentir menos, levante a voz pra você, ou até coisas piores, mas no mínimo levante a voz pra você, que ele te desrespeite, que ele te menospreze, que ele te diminua e que ele haja e fale coisas pra você como se ele fosse maior do que você, como se ele fosse mais importante, e que você tem que abaixar a cabeça igual um cachorrinho e aceitar tudo que ele tá falando, achando que tem respaldo bíblico, porque não tem. Porque se Deus, que é Deus, não trata a gente dessa forma, não é homem que tem que tratar, né? Então é isso, eu fiquei levemente revoltada agora no final, gente, porque já respirei. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você também é uma pessoa que tem esses questionamentos igual a mim, e eu espero principalmente que tenha te ajudado se você está em um relacionamento que cobra a sua parte diante de Deus, mas não cumpre e não tem vontade de cumprir a parte dele. E é isso, gente. Deixa seu like pra mim, por favor. Se inscreve no canal. E pode me seguir no Instagram também, se você quiser. E até o próximo vídeo. Tchau!